Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma catequese nos passos de Maria de Nazaré, para juntos chegarmos ao seu Filho Jesus. Nós fizemos um itinerário nos últimos sábados, transcorrendo o Santo Evangelho a partir de cada narrativa própria de cada evangelista, de cada comunidade. Vimos Maria no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, Lucas e João. Hoje, nós vamos adentrar dentro de alguns textos que se encontram ainda no Novo Testamento, mas não dentro dos Evangelhos. Alguns textos mais conhecidos é este que nós acabamos de ouvir, que está no início dos Atos dos Apóstolos. Jesus que volta para o Pai, deixa aqui a sua missão e aqueles discípulos ao redor de Maria permanecem unidos em oração, na fraternidade. Um outro texto, um outro relato que nós vamos encontrar a presença de Maria, a figura de Maria, é um escrito paulino, uma carta de São Paulo. A carta de São Paulo aos Gálatas. No capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar assim: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. Nós, por diversos momentos, vamos encontrar a figura de Maria de Nazaré nos textos da Sagrada Escritura, de um modo especial no Novo Testamento, de uma forma bem simples, como neste texto que acabamos de ouvir, mas que evidencia para nós, sem sombra de dúvidas, a importância desta mulher. A mulher Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a irmã do povo de Deus. Ela é a mãe do Salvador, é a mãe virginal do Salvador. E isso nós não podemos negar. Ainda que os relatos, os textos, sejam muito sucintos, porque os textos da Sagrada Escritura querem se dirigir, querem apresentar uma única pessoa, Jesus de Nazaré. Mas, obviamente, outras figuras, outras personagens importantes na história da salvação serão evidenciadas, como a figura de Maria de Nazaré. Ela é a mulher, a mãe, a irmã, ela que acolhe o Salvador. Por fim, um outro texto bastante conhecido por cada um de nós está no livro do Apocalipse, Apocalipse 12. A mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada de estrelas. Antes de mais nada, é necessário para a nossa catequese entender o que o escritor sagrado gostaria de trazer para a comunidade com o texto. É importante lembrar que o texto do Apocalipse de São João foi escrito durante um período de grandes perseguições na vida da igreja, grandes perseguições contra o povo de Deus. Esta imagem desta mulher, antes de mais nada, é a imagem da própria igreja, da igreja que é perseguida, da igreja que passa por todos os desafios, da igreja que constantemente passa pelas provações deste mundo. Os santos padres da igreja, as catequeses, as reflexões, fizeram então uma análise, fizeram então a sua reflexão e também chegaram a esta bonita expressão de que Maria, como imagem da igreja, está associada à obra da salvação. Então, se este texto
fala para nós desta igreja que está perseguida, Maria, como imagem da igreja, é esta imagem também desta mulher que caminha com os filhos, que vivem as lutas de cada dia, que enfrentam os desafios, mas que estão sempre prontos para experimentar o amor e a fé em Deus. Destes textos que nós ouvimos hoje, fica para nós a seguinte reflexão. A primeira delas, a importância da vida de oração, de uma espiritualidade bem nutrida. Os discípulos foram enviados. Certamente ainda muitas questões pairavam sobre a cabeça daqueles homens. Afinal, o mistério que eles haviam presenciado era grande por demais. Mas eles se colocam à luz do Espírito Santo, se colocam em oração, na vida fraterna, e Maria está lá presente. Esta mesma mulher que foi ofertada por Jesus lá no alto da cruz. Esta mulher é também a imagem da igreja peregrina, a imagem da igreja que está a caminho. Rezemos neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, suplicando a intercessão de Maria de Nazaré pela nossa peregrinação neste mundo, pelos desafios que nós enfrentamos constantemente, pelas vezes que se torna tão difícil manter a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, em meio a tantas perseguições, em meio a tantas barbáries que nós estamos presenciando no cenário do nosso país, no cenário do mundo como um todo, um corrompimento ético, uma falta de caridade, falta de esperança, falta de fé. Quantas faltas, quantos desencontros, quantos medos, quantas incertezas pairam no coração dos filhos de Deus. Quem de nós não tem um questionamento no coração? Por isso, neste momento, apresente este questionamento no coração de Deus, através do seu coração. Reze, medite, traga esta palavra para o seu coração neste momento. Maria, vós que fostes peregrina na fé e caminhaste junto ao teu Filho Jesus, foste enviada por Ele também, como Mãe nossa. Recebemos a Ti como grande tesouro que foi ofertado por Ele do alto da cruz. Ensina-nos, ó Mãe, em meio às perseguições, em meio ao desamparo e às tristezas desta vida, a não desfalecer. Conduza-nos, ó Mãe, aos caminhos do Pai, e que o Pai, amoroso que é, nos acolha em Teu amor e em Tua graça. A você, continue a sua reflexão. Olhe para os passos de Maria de Nazaré e os projete para aquele que é o autor da vida, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria. A você e a sua família, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.